Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Ainda falando sobre resolução de equações do segundo grau incompletas. Espero que gostem e entendam. E vamos à aula. Equação de segundo grau da forma ax² mais bx. Nós vamos aprender a resolver esse tipo de equação, onde, nesse caso, o c é igual a zero na equação. Exemplo, resolver essa equação, ó, x² menos 2x igual a zero. Existe uma fórmula que resolve todas as equações do segundo grau, sejam elas completas ou incompletas, mas a gente vai aprender depois. Então, a gente vai aprender a resolver primeiro esse tipo de equação do segundo grau, que é onde o c é igual a zero. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o a é o coeficiente do x², que nesse caso é 1. O b, o coeficiente do x, que é elevado a 1, que nesse caso é menos 2. E o c é o termo independente de x, que aqui não tem. Portanto, ele é zero. E aí, como é que a gente resolve essa equação? A gente usa aquilo que acabou de ver, ou seja, vai colocar um fator comum em evidência. Vai fatorar essa expressão aqui, ó, para poder resolvê-la. E aí, olha, fator comum. Eu tenho x² aqui, aqui eu tenho x. Lembrando que a gente pega o que tem menor expoente. Aqui eu tenho 2 e aqui o coeficiente é 1. Então, não há um fator comum entre eles, né? Na verdade, seria 1 que não vai alterar em nada. Então, eu pego o x que tem menor expoente e coloco em evidência. Então, x, abre parênteses. E aí, vou dividir ó, cada termo desse pelo x que está aqui. Ó. Então, x² dividido por x, repete o x, diminui os expoentes, ó, 2 menos 1 daqui, dá 1, que a gente não precisa colocar. Aí, ó, menos por mais dá menos. 2 dividido por 1 aqui, quando não é dado o coeficiente, né? Dá 2. E x dividido por x, lembrando que uma coisa dividida por ela mesma sempre dá 1, que a gente não precisa colocar porque já tem o 2 aqui, ó. E aí, ó, fecha parênteses. E aqui, como é uma equação, a gente repete o restante, ó. Igual a zero. E como é que eu resolvo aqui agora? Na verdade, resolver a equação significa que eu vou encontrar os valores, ou um valor ou mais de um valor para o x. Tá? No caso, dois valores. Ou um valor ou dois valores reais para o x. Tá? Ou seja, eu tenho que resolver a partir daqui. Observe que isso aqui é x, quando não é dado nenhum sinal entre a letra e os parênteses é multiplicando. Né? Então, é x vezes x menos 2. Ou seja, é uma multiplicação cujo resultado dá zero. Então, se você tem uma multiplicação, vou fazer aqui, ó, A vezes B, e eu estou dizendo que isso dá zero, então isso só acontece se um dos fatores for igual a zero ou os dois fatores forem iguais a zero. Então, uma multiplicação só é zero quando um dos fatores é zero, né? Ou os dois fatores. Por exemplo, se você tiver 2 vezes, só vai dar zero se for zero. Então, 2 vezes 0, 0. Ou então 0 vezes 2, também dá 0. Ou 0 vezes 0, também dá 0. Então, se um dos fatores, ou se os dois fatores for 0, quando eu multiplico dá 0, sempre. Então, aqui só vai dar 0 se o A for 0. Então, se o A for igual a 0, ou se o B for igual a 0. Ou se os dois, né, forem iguais a 0. Então, só dá zero se um desses fatores for igual a zero. Então, se eu estivesse resolvendo essa equação aqui, ó, então ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Mas eu estou resolvendo essa. Então, do mesmo jeito, ó, se eu estou multiplicando isso por isso e estou dizendo que dá zero, então ou isso é igual a zero ou isso é igual a zero. Tá? Então, aqui eu posso dizer o quê? Que ou x é igual a zero ou o x menos 2 é igual a zero. Para poder o resultado dar zero. Então, isso aqui significa o quê? Que eu já tenho um valor de x. Ó. Um dos valores de x já é zero. Então, em outras palavras, um dos valores de x que satisfaz essa equação aqui é zero. Ou um dos valores de x que satisfazem, né? E o outro, olha, eu tenho o quê? Que x menos 2 é igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Como é que resolve isso aqui? X menos 2 igual a zero. Para resolver, eu só isolar o x no primeiro membro. Então, eu deixo o x aqui, ó.
e o menos 2 passa para o segundo membro. Tá, menos 2 passa para cá com a operação contrária, ou seja, mais 2. Então, isso aqui eu resolvo da seguinte forma. Se x menos 2 é igual a 0, x é igual a... Tá, menos 2 passa para cá, mais 2. Ou seja, os valores de x que satisfazem essa equação são 0 e 2. Tá? Letra B. Nós temos x ao quadrado e x. Então, o fator comum, lembrando que é o que tem menor expoente, portanto, é o x. Abre parênteses. X ao quadrado dividido por x repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 1 dá 1, que a gente não precisa colocar. E aí, ó, mais por mais dá mais. X dividido por x. Lembrando que uma coisa dividida por ela mesma sempre dá 1. Fecha parênteses, tudo isso igual a 0. E aí, ó, se você tem um produto ou uma multiplicação onde o resultado é 0, então um dos dois fatores é 0. Isso significa que x é igual a 0 ou x mais 1, o primeiro fator igual a 0, ou o segundo fator, ó, que é x mais 1, igual a 0. E aqui, como a gente já viu, né, uma equação do primeiro grau, basta isolar o x. Então, isso aqui implica dizer que o x vai ser igual a... Tá mais 1, passa para o segundo membro com a operação inversa, ou seja, menos 1. Então, os valores de x que satisfazem essa equação são 0 e menos 1. Geralmente, a equação do segundo grau, quando tem solução, são duas soluções no máximo, tá? Então, ela pode não ter solução e pode ter uma solução apenas. Eu falo de soluções reais, ok? Letra C. Y ao quadrado mais 3y igual a 0. Então, fator comum, y ao quadrado e y é y, né? Abre parênteses, é o que tem menor expoente. E divide, ó, y ao quadrado dividido por y dá y, ou seja, repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 1 daqui dá 1, que não precisa colocar. Mais por mais dá mais. 3 dividido pelo coeficiente aqui é como se fosse 1, né? Isso, quando não é dado. Então, 3 dividido por 1, 3. Em outras palavras, repete o 3, ó. E y dividido por y dá 1. Então, ficaria aqui, ó, 3 vezes 1, que dá 3. Ou seja, a gente não precisa colocar o 1. Tudo isso igual a 0. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, nós temos y igual a 0 ou y mais 3 igual a 0. Onde aqui implica dizer que, isolando o y vai ser igual a... Tá, mais 3 passa para o segundo membro, menos 3. Ou seja, os valores de y que satisfazem essa equação são 0 e menos 3. O que quer dizer satisfazem? Quer dizer que se eu substituir aqui, ó, o resultado vai dar 0. Qualquer um desses dois valores. Letra D. 2m ao quadrado menos 4m igual a 0. Então, observe que existe um fator comum, ou seja, um número que divide ao mesmo tempo 2 e 4. Então, que é 2 no caso. Então, a gente coloca ele em evidência também, 2. E a parte literal, m ao quadrado e m, a gente coloca o que tem menor expoente, ou seja, m. Aí abre parênteses. E aí divide cada termo desse por 2m e o resultado coloca aqui entre parênteses. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E m ao quadrado dividido por m repete o m e diminui os expoentes. Ó. 2 menos 1 dá 1. Como 2 dividido por 2 dá 1, e aqui ficaria 1m, e o coeficiente 1 a gente não coloca, então permanece só o m. Menos por mais dá menos. 4 dividido por 2 dá 2. E m dividido por m dá 1, então ficaria 2 vezes 1, que é 2. Então, fecha parênteses, tudo isso igual a 0. E aí nós temos o primeiro fator, 2m, igual a 0, ou o segundo fator, que é m menos 2,
igual a zero. Aqui, olha, eu tenho que 2m é igual a zero. Eu estou dizendo que uma multiplicação é igual a zero e eu já sei que esse fator aqui é diferente de zero. Então, esse aqui só pode ser zero, porque senão não daria zero, né, o resultado. Ou seja, 2 vezes zero é zero. Então, aqui nesse caso, ó, o m só pode ser zero. E aqui, olha, m menos 2 igual a zero, passa o menos 2 para o segundo membro. Ou seja, m igual, como está menos 2, passa mais 2. Ou seja, os valores de m que satisfazem essa equação são 0 e 2. Letra E. 3t ao quadrado menos t igual a zero. Fator comum aqui. Aqui só tem 3 e aqui é 1. Então, seria como se o fator comum fosse 1, que não vai alterar em nada. Então, não precisa colocar. T ao quadrado de t, pego o que tem menor expoente, ou seja, t, e aí vou dividir cada um desses termos pelo t que está aqui. 3 dividido por 1 dá 3. Em outras palavras, a gente só repete. T ao quadrado por t dá t elevado a 1, que a gente não precisa colocar, né? Menos t dividido por t, como são exatamente iguais, isso dá 1. Fecha parênteses, igual a zero. Então, aqui nós temos que t igual a zero ou 3t menos 1 igual a zero. E aqui a gente isola o t, né? É uma equação do primeiro grau. Então, para isolar o t, eu vou passando cada um dos outros valores para o segundo membro, né? Então, eu passo primeiro o que está subtraindo ou somando, e depois o que está multiplicando ou dividindo. Lembrando, ó, quando está junto assim, sem nenhum sinal, entre eles dois é multiplicando. Então, aqui nós vamos ter que... Aqui nós temos que 3t, repete por enquanto, e tá, ó, menos 1 passa mais 1. E aqui a gente continua isolando o t, ou seja, t igual a 1, a gente repete que já está no segundo membro, dividido por, como está multiplicando, passa com a operação inversa, ou seja, dividido por 3. Então, quer dizer que os valores de t que satisfazem essa equação são 0 e 1/3. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido, e até a próxima.